Você já se perguntou se a cremação é pecado? Essa questão gera incertezas entre muitos cristãos. Ao longo dos séculos, a prática do sepultamento foi predominante na tradição judaico-cristã, mas o que acontece quando se considera algo diferente? A cremação, por exemplo, é uma escolha que divide opiniões, e, para alguns, representa uma ameaça à esperança na ressurreição. No entanto, a Bíblia não menciona explicitamente essa prática, deixando espaço para muitas interpretações e dúvidas. Neste vídeo, vamos analisar o silêncio das Escrituras e explorar se ele pode indicar que a cremação é uma prática aceitável, ou se há razões teológicas para evitá-la. A nossa jornada vai desvendar o contexto histórico, as doutrinas cristãs e as perspectivas práticas que cercam essa questão, ajudando você a tomar uma decisão informada e fundamentada na fé. Para compreender o debate sobre a cremação, é importante olhar para os costumes funerários na época em que a Bíblia foi escrita. No antigo Israel, o sepultamento era a prática predominante. Corpos geralmente eram colocados em tumbas ou cavernas, e enterrar os mortos era visto como um ato de respeito e honra. Exemplos bíblicos, como o enterro de Abraão, Sara e Jesus, reforçam essa tradição de tratar o corpo com cuidado após a morte. A ausência de menções explícitas à cremação pode estar ligada às influências culturais da época. Na sociedade hebraica, práticas como a queima de corpos eram raras, e, em alguns casos, vistas de forma negativa, associadas a atos de desonra ou punição. Além disso, o corpo era considerado parte essencial da identidade de uma pessoa, o que reforçava a ideia de que ele deveria ser preservado intacto até o momento da ressurreição. Por outro lado, culturas vizinhas, como os gregos e romanos, praticavam a cremação. No entanto, essas influências não foram incorporadas ao contexto religioso de Israel, onde o sepultamento continuou sendo o padrão. É possível que a falta de referências à cremação nas Escrituras seja mais uma questão cultural do que uma proibição divina explícita. Compreender essa base cultural ajuda a colocar o silêncio bíblico em perspectiva. Ao explorar como os rituais e as crenças do antigo Israel moldaram as práticas fúnebres, começamos a ver por que a cremação pode ter sido evitada ou mesmo ignorada. Agora, vamos mergulhar mais fundo na interpretação desse silêncio e entender o que ele pode significar para os cristãos hoje. O silêncio da Bíblia sobre a cremação levanta uma questão intrigante: se a prática fosse inaceitável aos olhos de Deus, não haveria uma condenação explícita. O fato de as Escrituras não abordarem diretamente a cremação permite diferentes interpretações, o que pode gerar incerteza para os cristãos que buscam uma orientação clara. Mas essa ausência de menções pode ser um indicativo de liberdade na escolha, ou há princípios bíblicos que sugerem uma preferência? Uma maneira de abordar essa questão é entender que o silêncio não necessariamente implica permissão irrestrita. Em muitos casos, a Bíblia não menciona práticas específicas, mas estabelece princípios gerais que ajudam a orientar decisões. Por exemplo, as Escrituras ensinam a importância do respeito pelo corpo como templo do Espírito Santo, o que pode ser interpretado como um argumento em favor do cuidado com os restos mortais. No entanto, a questão permanece: e isso significa que o corpo deve ser preservado a todo custo? Outra possibilidade é que o silêncio da Bíblia reflete o contexto cultural dos tempos antigos. A cremação não era comum no judaísmo e, portanto, pode não ter sido vista como uma prática relevante para ser abordada nas Escrituras. Isso deixa a porta aberta para os cristãos modernos considerarem a cremação sob uma perspectiva cultural contemporânea, onde fatores como o espaço em cemitérios, custos e até preocupações ambientais se tornam relevantes. Essa falta de menção também pode ser interpretada de maneira positiva: se a Bíblia não proíbe claramente a cremação, talvez isso seja um sinal de que ela pode ser uma prática aceitável, dependendo da intenção do coração e da motivação por trás da decisão. Afinal, Deus julga o coração do homem, e a forma como o corpo é tratado após a morte pode ser vista mais como uma questão de preferência pessoal do que uma exigência doutrinária. Com essa base estabelecida, vamos agora comparar práticas bíblicas relacionadas para ver se há indícios que possam ser interpretados como aceitáveis ou condenatórios em relação à cremação. Embora a Bíblia não mencione explicitamente a cremação, há passagens que envolvem a queima de corpos em contextos específicos, proporcionando alguns indícios sobre a visão cultural e religiosa da prática.
Por exemplo, no Antigo Testamento, a queima de corpos muitas vezes está associada a julgamento ou maldição. Em Josué 7h25, o corpo de Acã e seus bens foram queimados após ele ter desobedecido às ordens divinas, como parte de uma punição severa para purificar Israel do pecado. Em outras situações, a queima de corpos era uma prática usada para lidar com mortos em tempos de calamidade, quando o sepultamento tradicional não era viável. No caso de Saul e seus filhos, cujos corpos foram recuperados após a batalha, os habitantes de Jabes de Gileade queimaram os cadáveres antes de enterrá-los. 1 Samuel 31 2.12-13. Essa decisão pode ter sido tomada devido ao estado deteriorado dos corpos ou à necessidade urgente de evitar profanação por inimigos. Por outro lado, a Bíblia contém muitos exemplos de sepultamento honroso, como no caso de Abraão, José e Jesus. Esses relatos reforçam a tradição do sepultamento como prática dominante e valorizada. No entanto, a ausência de uma proibição explícita contra a cremação sugere que essas histórias refletem mais as normas culturais da época do que um mandamento divino absoluto. Portanto, ao comparar esses relatos, é evidente que o contexto cultural e as circunstâncias específicas influenciavam a maneira como os corpos eram tratados. Isso levanta a questão: será que práticas culturais podem ser interpretadas como regras imutáveis? Com essa dúvida em mente, avançamos para a discussão sobre a ressurreição e o destino do corpo, um ponto crucial para muitos cristãos. A crença na ressurreição é central para a fé cristã, e muitos se perguntam se a forma como o corpo é tratado após a morte pode influenciar esse evento futuro. A doutrina da ressurreição dos mortos ensina que, no fim dos tempos, Deus restaurará os corpos dos fiéis para uma vida eterna. Isso levanta a questão: a cremação, que reduz o corpo a cinzas, pode de alguma forma dificultar ou impedir essa transformação? É importante lembrar que, do ponto de vista teológico, Deus é onipotente e capaz de ressuscitar qualquer corpo, independentemente de seu estado físico. Desde o pó da terra, corpos que sofreram decomposição natural, até aqueles que foram destruídos em tragédias, nada limita o poder divino. Portanto, a cremação em si não representa um obstáculo para a ressurreição, pois a essência da doutrina cristã está na fé no poder de Deus, não nas condições do corpo. Ao mesmo tempo, o respeito pelo corpo é um princípio que perpassa muitos ensinamentos bíblicos. A crença de que o corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6h19, pode ser interpretada por alguns como um incentivo para preservá-lo em sua forma natural. No entanto, a questão permanece se essa preservação se aplica apenas à vida presente ou se também se estende ao tratamento pós-morte. A ideia de que Deus dará um novo corpo glorificado no momento da ressurreição, 1 Coríntios 15:42-44, também sugere que o estado atual do corpo não é o foco principal. Em vez disso, o que importa é a fé e a esperança na promessa divina. Por isso, muitos teólogos argumentam que a cremação não afeta a ressurreição, pois o corpo ressuscitado não será simplesmente uma reconstrução do corpo físico atual, mas uma nova criação, glorificada e imortal. Para os cristãos que têm dúvidas sobre o impacto da cremação na ressurreição, a chave pode estar em avaliar a intenção do coração. Se a decisão pela cremação é feita com respeito e consideração pelas crenças pessoais, e não como uma rejeição dos princípios bíblicos, então pode ser considerada uma opção válida. Com a teologia da ressurreição esclarecida, podemos agora abordar os fatores práticos e culturais que influenciam a escolha pela cremação e o que isso significa para os cristãos modernos. No mundo moderno, a escolha entre cremação e sepultamento muitas vezes vai além de considerações religiosas, abrangendo fatores práticos e culturais. Com o aumento dos custos de sepultamento e a escassez de espaço em cemitérios urbanos, a cremação se torna uma opção mais acessível e viável para muitas famílias. Esse aspecto econômico é especialmente relevante para cristãos que buscam uma abordagem prática para lidar com as necessidades funerárias sem comprometer a fé. Além disso, as preocupações ambientais influenciam essa decisão. Muitos veem a cremação como uma prática mais sustentável, pois evita o uso de produtos químicos para embalsamamento e reduz a necessidade de grandes áreas de terra. Para cristãos preocupados com o cuidado da criação,
essa perspectiva pode ser vista como uma extensão do mandato bíblico de guardar a terra, Gênesis 2 horas e 15 minutos. Por outro lado, alguns argumentam que esses fatores práticos não devem se sobrepor às convicções espirituais. Para aqueles que valorizam a tradição do sepultamento como um reflexo do respeito pelo corpo, a decisão pela cremação pode gerar dilemas éticos. No entanto, se a Bíblia não condena explicitamente a cremação, isso sugere que as decisões práticas podem ser feitas com base em circunstâncias pessoais, sem temer consequências espirituais. Dessa forma, o contexto moderno apresenta uma variedade de considerações que os cristãos podem ponderar ao decidir entre cremação e sepultamento. Essa flexibilidade, somada ao silêncio bíblico, permite que os crentes façam escolhas informadas que levem em conta suas circunstâncias e prioridades. Agora, vamos ver como diferentes líderes e cristãos abordam essa questão, considerando tanto as perspectivas tradicionais quanto as interpretações contemporâneas. A opinião sobre a cremação varia amplamente dentro da comunidade cristã, e diferentes líderes religiosos oferecem visões divergentes sobre o assunto. Alguns teólogos defendem que a cremação é uma prática aceitável, uma vez que a Bíblia não a proíbe. Para eles, o ato de cremar o corpo não interfere na ressurreição e deve ser visto como uma questão de preferência pessoal. Por outro lado, alguns líderes mais tradicionais preferem a prática do sepultamento, enfatizando o simbolismo do corpo sendo semeado na terra, como descrito em 1 Coríntios 15:42-44. Para esses líderes, o sepultamento reflete a esperança cristã na ressurreição e é considerado um testemunho visível da fé. Além das opiniões teológicas, há também os testemunhos de cristãos que optaram pela cremação. Muitos compartilham histórias de paz e consolo ao seguir essa prática, considerando-a uma expressão legítima de fé. Para alguns, a cremação proporcionou uma maneira de honrar seus entes queridos, mesmo em meio a desafios financeiros ou limitações práticas. Essa diversidade de opiniões mostra que a cremação pode ser uma escolha respeitável dentro do cristianismo, e cabe aos indivíduos decidir o que melhor reflete suas crenças e circunstâncias. Para finalizar, vamos recapitular os principais pontos e refletir sobre como cada cristão pode discernir a melhor escolha para si. Ao longo deste vídeo, exploramos o que a Bíblia diz e não diz sobre a cremação. Vimos que, embora o sepultamento seja a prática mais comumente mencionada nas Escrituras, o silêncio sobre a cremação não indica uma proibição explícita. A decisão, portanto, pode ser vista como uma questão de consciência e intenção do coração, em vez de uma exigência doutrinária rígida. Compreender o contexto cultural e as crenças sobre a ressurreição nos ajuda a ver que, para Deus, o estado do corpo não limita seu poder de restaurá-lo. Assim, a cremação pode ser uma prática válida para cristãos que, por motivos econômicos, ambientais ou pessoais, optam por essa abordagem. No final, o que importa é a fé e o respeito que demonstramos em nossas escolhas. Se você ainda tem dúvidas, busque a orientação de líderes espirituais e ore pedindo discernimento. Lembre-se de que a decisão de como lidar com o corpo após a morte é uma expressão de sua fé, e Deus conhece o coração de cada um. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para mais conteúdos que abordam temas bíblicos e questões difíceis. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões sobre cremação. Você acredita que a prática é aceitável para os cristãos? Não se esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para receber notificações sobre novos temas que exploram o lado menos discutido da fé cristã. Vamos continuar essa jornada juntos, buscando conhecimento e compreensão à luz das Escrituras.